Seja bem-vindo a mais um episódio do Mário Responde. E hoje a Bia trouxe aqui algumas perguntas que ela fez ou ela preparou para mim sobre autoridade e credibilidade. E a ideia é a gente basicamente passar por essas perguntas, respondê-las e ajudar quem está do outro lado da tela, caso essas perguntas realmente ajudem alguém. Mas eu tenho certeza que vai ajudar. E já que você está aqui, eu quero a sua confiança, já curte aqui o vídeo antes mesmo de eu começar a responder, porque eu espero dar boas respostas. Então, conto com você já com o seu gostei ali embaixo. Vamos à primeira pergunta, que ela botou nessa caneca usada já. Sacanagem. Vamos lá, a primeira pergunta que a Bia fez foi: meus concorrentes têm muito mais seguidores do que eu, como competir? Primeiro ponto, seguidor não é a coisa mais importante do mundo. Acho que isso é uma coisa muito relevante que a gente precisa pautar aqui. É muito mais importante você ter um posicionamento que comunique aquilo que você quer vender e comunique para quem você quer vender da forma certa. Se você tem isso, é muito mais importante do que um concorrente que tenha, sabe, 10, 15, 20 vezes mais do que você, porque eu conheço vários cases de pessoas que cresceram muito, mas não conseguiam vender. Agora, vamos supor que ele tem muito mais seguidor que você no contexto que ele está fazendo muito bem feito. O que você pode fazer? Criar mais, criar com mais intensidade, fazer quadros novos. Você precisa aparecer mais e conquistar o seu espaço, tentar nichar mais o que você faz e tentar buscar mais. Ele também tem muito mais a perder, então você pode experimentar muito mais coisas, você vai ter que buscar muito mais o seu espaço. Ele provavelmente começou antes do que você, ele provavelmente fez mais do que você até esse momento. Então, o que você pode fazer? Gastar mais energia para correr atrás dele, porque se você quiser considerar ele como competidor, você precisa de fato estar preparada para alcançar ele. Porque se ele é muito maior, ele nem está te considerando como competidor agora, então ele está nem olhando para você. Então, olha para ele, engaje mais, entregue muito mais, e aí você vai ter um caminho a percorrer muito mais rápido do que se você continuar fazendo com a mesma lentidão que você está fazendo. Não sei se está lento, mas faça mais rápido. Essa é a primeira resposta do dia. Segunda resposta: quando posso me chamar de especialista ou referência sem soar arrogante? Difícil essa. Eu acho que você não precisa se chamar. Deixa os outros se chamar. Sabe, acho que é uma resposta: eu sou especialista, bota na sua bio ali se você quiser falar, mas não fica falando isso de você, não. Assim, de vez em quando, muito raramente, assim, para você tentar vender ou tentar maquiar algo, você falar um pouco da sua história, mas fala num contexto de história, sem ficar sendo muito petulante. Eu acho que esse é um ponto que é bem difícil, assim. As pessoas acabam tentando validar a autoridade delas através da própria opinião, mas não tem nada que vai validar mais a sua autoridade do que, por exemplo, depoimento de pessoas que trabalharam com você, utilizaram o seu serviço, e os seus resultados. Então, mostre os resultados, e aí você não vai precisar ficar falando que você é uma referência. A maioria das pessoas que estão falando que são referências, elas estão tentando tentar crescer o nome delas. Eu não acho que são. Você pega os grandes players do mercado, eles não precisam falar que eles são referência porque eles já se tornaram referência. Vai entregar um grande valor, conte a história, documente a história de crescimento dos seus clientes, e aí você se torna uma referência automaticamente. Terceira pergunta, a gente tem aqui, não tenho cases grandes ou números impressionantes. Posso construir autoridade mesmo assim? Caso você não tenha isso, você tem um momento importante que você pode usufruir, que é o momento inicial. E aí você pode documentar. O documentar talvez seja uma das coisas mais importantes que você pode fazer dentro da sua construção de marca pessoal, dentro da sua autoridade dentro do digital ou de qualquer lugar. Por que isso? Porque quando você documentar, você vai conseguir ao longo do tempo mostrar o antes e depois, você vai conseguir fazer com que as pessoas percebam que você está evoluindo, você vai conseguir captar um pouco da atenção das pessoas pela sua transformação, e aí o fato de você estar se transformando mostra que você também é capaz de transformar outros players, outros negócios, outras pessoas e tudo mais. Então, o ato de documentar talvez seja um ato que vai mostrar você construindo sua própria autoridade, e quanto mais gente você impactar, quanto mais resultado você entregar, mais você vai se tornando uma autoridade. Uma coisa que é muito relevante: as pessoas reconhecem a autoridade às vezes de uma forma positiva, às vezes de uma forma meio manipulada, mas por alguns símbolos. Então, tente entender quais são esses símbolos para a sua audiência. Para a audiência que você quer vender, tá? Não é a audiência que te segue só, não. Se as pessoas que te seguem são aquelas pessoas que participam do seu público e você está disposto a vender, ou elas fazem sentido para você vender, beleza. Tente entender quais são os símbolos que elas valorizam. E se você documentar a sua jornada adquirindo esses símbolos, é uma ótima forma de você construir autoridade. Imagina que, sei você é uma arquiteta, sabe? Você documentar a reforma da sua casa.
Sabe, a reforma da sua casa, você não tem um grande case, mas você tem a reforma da sua casa, você pode deixar ela muito mais bonita. Às vezes você não tem muito dinheiro, mas você pode tentar transformar a sua casa com uma forma de deixar ela bonita sem gastar muito dinheiro. É uma forma de você fazer isso também. E aí, quando você tiver o resultado de uma casa bonita, uma casa aconchegante, uma casa confortável, sabe, uma casa que exale a sua essência, basicamente as pessoas vão notar, falar, caraca, ela realmente conquistou esse pedacinho aqui, isso significa muito para ela. Quando ela tá te acompanhando, isso vai significar muito para quem tá te acompanhando também, porque ela fez parte da sua história. E é isso, documentar é a melhor oportunidade que você tem quando você não tem grandes cases. E aí, inclusive, durante essa documentação, você vai documentar também os cases que vão aparecendo na sua tela. Próxima pergunta: cometi erros no passado profissional. Devo esconder ou posso falar sobre? Depende. Depende do tipo de erro que você cometeu. O ato de você conseguir falar sobre os erros que você cometeu mostra, de certa forma, um nível de maturidade que você tem, tá? Eu acho que você não precisa ter pena de você, dos erros que você cometeu. Eu acho que você precisa falar sobre eles de uma forma madura, de uma forma que você tenha construído uma maturidade, uma intelectualidade sobre aquilo que passou e mostrar que você é diferente, mas sem que, de fato, se você acha que são erros muito pesados, eu não acho que vale a pena você ficar tentando se diminuir enquanto você não pode se diminuir. Acho que vai ter momentos onde você vai ter lugar para falar isso, vai ter um ambiente propício para falar isso, ou algum momento específico que você possa falar isso, mas não faça disso um lugar natural para você, não, que eu acho que é meio ruim você ficar falando o tempo todo sobre os seus erros, sabe, o seu passado, que às vezes que você pode ter se arrependido de fazer alguma coisa, ou você fez alguma coisa errada. Eu acho que não tem necessidade, mostra que você está construindo, mostra que você está sendo uma pessoa melhor, mostra que você está sendo uma pessoa boa, mostra que você está entregando valor. Eu acho que isso vai te levar a um lugar melhor, mas se tiver oportunidade ou se tiver a necessidade de falar sobre os seus erros, fale, mas fala de uma forma mais madura, desde que ela seja real também. Não vem inventar não, porque as pessoas conseguem perceber muito fácil aquelas pessoas que ficam explicando os erros do passado, mas não é muito verdade, tá? Isso não se sustenta, isso não dura muito tempo, não. Sou bom tecnicamente, mas não sou carismático. Posso ter autoridade digital sendo seco? Pode. Dentro da sua personalidade, vai ter várias camadas e as pessoas vão se associar com você por aquilo que você é. Tem pessoa que é muito mais divertido, tem pessoa que é muito mais seco, e aí você... Acho que o mais importante é você tentar criar uma personalidade, né? Uma personalidade, sei lá, carismática, uma personalidade magnética, alguma coisa assim que chame a atenção, mas pelo jeito que você é. Sabe? Tentar enaltecer essa sua forma de pensar, essa sua forma de ser e tudo mais. Então, se for uma pessoa rabugenta, às vezes você pode fazer um pouco mais de graça sendo rabugento, pode criar um quadro onde você vai ser muito rabugento e falar de uma forma um pouco mais ríspida e dura e tudo mais, e as pessoas podem acabar gostando disso, porque eles vão levar isso num tom brincalhão e tudo mais. Mas você pode ser, sim, um pouco mais seco. Mas se você não é carismático no início, também o que eu tenho certeza que vai acontecer é porque você não está acostumado, né, a falar um pouco na frente das câmeras, você não tem um loop de feedback de melhorias daquilo que você pode ser ou daquilo que você precisa ser. Então, um ator, ele precisa se transformar na frente das câmeras, ele precisa aparecer, ele precisa interpretar um personagem, se o personagem tá bravo, se o personagem tá com raiva, ou se ele tá feliz e tudo mais, ele precisa transparecer essa energia que o personagem necessita. No caso de você precisa conectar com a sua audiência, chamar a atenção da sua audiência, né, e criar segurança e confiança na sua audiência, é isso. E aí com o loop de feedback você vai percebendo e vai entendendo como você pode fazer isso, como que você vai ter que se portar na frente das câmeras, como você vai falar, sabe? E isso vai te dar mais maturidade da forma que você vai se posicionar, você vai encontrar uma forma mais legal para você se posicionar, ou, enfim. Acho que isso vai vir com o tempo, então experimente fazer mais, estar acostumado dentro do ambiente, que aí você vai estar muito mais leve e tranquilo. Talvez você seja uma pessoa carismática em outros ambientes, mas na câmera você ainda não está preparado para ser. Mas daqui a pouco você provavelmente vai ser, quanto mais intenso você for nesse momento. Tenho medo de falar besteira e perder credibilidade. Como que eu posso lidar com isso? Vamos lá, primeiro ponto, você tem que saber para quem você fala. Então eu já falei isso algumas vezes nesse vídeo, só nesse vídeo eu devo ter falado umas 3 vezes. Isso é importante por quê? Porque se você é uma pessoa que fala coisas que não deveria falar pro público que você está falando, você tem que tomar um pouco mais de cuidado. É importante você prestar atenção nisso para que você não fale besteira. Esse é um ponto relevante. Se o que você fala vai se queimar, evita falar. Então, como é que você pode fazer isso?
Então eu tenho ali um roteiro. Então garante que você vai ter um roteiro que vai delimitar muito sua criatividade natural no momento da fala. Você vai tentar evitar o máximo possível criar alguma coisa que não está no roteiro. Por quê? Porque se você tem a costumeira facilidade de falar besteira, o roteiro, você garantiu que você escreveu ele sem falar besteira, você segue o roteiro, pô. É só seguir o roteiro. Agora, se você é uma pessoa que é confiante daquilo que você fala, do tom que você fala, você é uma pessoa que pensa antes de falar e tem um raciocínio um pouco mais rápido e garante que você não vai, por mais que você fale alguma besteira, ela não vai te atrapalhar tanto porque você tem um raciocínio de resolver isso ali de uma forma meio rápida. Cara, fique livre pra ser você mesmo, assim. Acho que não tem problema. Eu vou falar besteira uma vez ou outra. Cara, não é problema. Errei uma conjugação verbal. Cara, segue o jogo. Eu devo ter errado várias conjugações verbais aqui. Isso não é um problema pra mim, até porque eu tô me acostumando de ficar um pouco na frente das câmeras. E também, se eu quiser falar tudo certo, eu provavelmente nunca vou conseguir falar. Isso nunca vai ser natural pra mim. Então, é isso, assim, tenta limitar o máximo que você pode falar. Eu não sou a pessoa que gosta de ficar me limitando a falar, porque é o meu jeito. Se eu me limitar, eu fico fazendo as coisas muito quadradinhas, assim, e eu acabo ficando muito pior do que eu já sou. Então, é isso, sim. Mas se você for falar besteira, limite aquilo que você fala. Outro ponto importante, você não precisa falar sobre tudo, você não precisa dar opinião sobre tudo. Na maioria das vezes, você não precisa dar opinião. Eu quero dar opinião. Não dá, pô. Se você falar besteira, se você vai falar uma merda, só não falar, é bem mais fácil, ninguém precisa saber sua opinião, ninguém precisa ver que você deu uma opinião muito ruim. Então, cara, não dá, é só isso, fala só sobre o que você pensa, aquilo que você quer fazer de fato e que vá trazer valor pro seu perfil. E vale a pena entender o seguinte, a gente não tá falando, pelo menos eu não tô falando aqui com quem quer ser influenciador. Quem quer ser influenciador de profissão, aí você cria conteúdo sobre o que você quiser. Mas eu tô falando sobre profissionais aqui, profissionais que têm uma carreira fora do digital e tá utilizando o digital como uma ferramenta muito inteligente dentro de um canal de aquisição, que é as redes sociais. Então, se você quer utilizar o canal, né, as ferramentas das redes sociais ali dentro desse canal, então é outra parada. Aí vale a pena você entender o seu perfil, o seu canal do YouTube como um canal profissional. Então é quase que institucional. Obviamente, quando você utiliza seu rosto, ele acaba sendo um canal pessoal, mas ele carrega por trás uma marca que representa uma entidade, que representa, sabe, a sua marca profissional, que representa a sua empresa e tudo mais. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com isso. E a vida real é essa mesmo. Não adianta você ficar pagando de influenciador quando você não é para ser um influenciador, porque isso pode de fato estragar a imagem, a sua imagem, a imagem da sua marca. A realidade é essa. Por mais que um monte de gente fale o contrário, talvez a maioria das pessoas vão se arrepender no futuro quando eles tomarem as decisões erradas a respeito disso. Bom, esse foi mais um vídeo do Mário Responde. A Bia levantou aqui umas 6, 7 perguntas para a gente responder. Eu espero que eu tenha sido sincero, espero que eu tenha sido seco o suficiente, como foi a pergunta que a Bia fez. E aí, por quê? Porque o meu jeito é mais assim mesmo, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva nesse canal. A gente está só no início aqui, já fiz uns 10, 20 vídeos aqui. Ainda tem poucos inscritos, faz parte do processo, isso não vai me incomodar até daqui uns 50 vídeos, quando eu começar a realmente ser uma pessoa muito diferente da que eu estou sendo hoje, com uma dinâmica de vídeo, com uma dinâmica de edição, com uma intencionalidade diferente também. Mas a gente está no processo de aprendizado, no processo de construção inicial, como a maioria de vocês também deve estar. Então, se vocês quiserem participar desse momento, de ver também a minha evolução, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!